Isso. Então, hoje nós estamos no primeiro capítulo de Filipenses, né? E aí depois conversa um pouquinho. Daqui uns dias, a gente está até conversando com a Marta ontem, a gente ela deu a dica da gente colocar alguns assuntos, né? Alguns temas. Daqui uns dias a gente vai fazer o tema dos sacramentos, para a gente dar uma quebrada assim nos períodos estudar o texto bíblico, aí dar uma quebrada com o tema, e aí a gente vai fazer um estudo sobre os sacramentos, né? Tem bastante conteúdo, é um conteúdo bem legal, porque é interessante da gente entender a diferença, né? Porque tem a diferença da Igreja Católica considera alguns a mais, tem igrejas que não consideram os mesmos que a gente considera. Nós metodistas consideramos 2 deles, né? Tem igrejas que não pensam bem diferentes da gente. Isso é legal a gente também pensar, né? Amém? Amém. Todos abriram? Já sim. Tem 30. Nós estamos em 6. Cada um lê 5 versículos. Tá certinho. Pode começar? Pode começar. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, diáconos que vivem em Filipe. Graça e paz, vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todo vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de contemplá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha de Deus, de saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretextos, quer por verdade. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo,
me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Deste modo, vocês terão mais motivos para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença, de novo, no meio de vocês. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para ou ainda até ir aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que é para eles a prova evidente de perdição, para vocês é o sinal da salvação, isso da parte de Deus, que vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e agora estão ouvindo que continuo a ter. Amém. Amém. Show. Então a gente tem um texto legal, interessante, né? Que a gente vai conversar um pouquinho agora, que é o texto de Filipenses. Filipenses, a Marta, ontem a gente conversando, né? E a Mércia, a Marta falou que é o texto que ela gosta muito, né? E de Paulo também, a igreja de Colosso, de Filipos, né? É uma igreja que ele gosta muito, né? A gente vai olhar um pouquinho para esse texto, que ele não está trabalhando uma crise assim, né? Em si a igreja não estava em pecado, não estava sendo agredida por uma outra fé, igual os outros dois que a gente viu, né? Não estava sendo jogada para um lado ou para o outro, como a gente viu nos outros textos. Era uma igreja fiel, né? Bem semelhante à igreja de Éfeso, principalmente no tempo que ele escreve a carta, a epístola de Éfeso, é bem semelhante às duas, assim, são igrejas que ele está incentivando, né? Que ele está pastoreando para que elas continuassem firmes no Senhor, e aí firmes no Senhor elas pudessem continuar dando frutos, né? Então esse é um incentivo que Paulo vai fazer para essa igreja. Eu vou projetar aqui, qualquer coisa vocês têm a opção tanto de levantar a mãozinha aí, que tem a opção do celular, ou de falar alguma coisa, e aí eu paro e a gente se pergunta, tá bom? Vou apresentar aqui. Amém. Vamos lá. Bom, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a carta à igreja de Filipos, né? Coloquei aqui o para quem, né? Já com um pouquinho do porquê, né? Filipos foi o primeiro lugar na Europa onde Paulo pregou o evangelho formalmente e estabeleceu um ramo da igreja. Um dos propósitos de que Paulo ao escrever essa carta era expressar gratidão pelo carinho e apoio financeiro que os santos em Filipos tinham estendido a ele durante a sua segunda viagem missionária e sua prisão em Roma. Paulo elogiou os membros em Filipos por sua fé em Jesus Cristo e deu-lhes conselho com base em informações sobre eles, que haviam recebido de um discípulo filipense chamado Epafrodito. E aí o conselho de Paulo inclui um incentivo a serem humildes e unidos.
Então, a gente vê aqui, né, se nós olharmos em Atos, tem um texto que é clássico, do livro de Atos, que aí a gente observa essa característica, né, onde o autor, ele vai dizer, né, que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar em certo lugar. Eu não sei quantos lembram desse texto, né? Paulo é claramente assim impedido de pregar num lugar, e ao ser impedido, o Espírito Santo fala para ele, né, olha, passe a Macedônia, que é exatamente, estou colocando aqui a outra tela para eu conseguir ver vocês, que eu esqueci desse detalhe, e é muito ruim estar aqui sem olhar para o rosto, né? Vou colocar aqui, gente. Se a gente bocejar, o senhor nem vê. Não vou nem ver. Vai na frente da tela, ninguém vê. Não é? Aí. O participante está lá. Isso, agora foi. O participante. Chegou mais um, pastor. Hã? Chegou mais um, né? Ficou 2 agora, né? E aí, o Paulo, nesse texto aqui, né, ele essa região, que é a região de Filipos, é a região da Macedônia, que quando ele vai, o Espírito Santo diz, olha, passe a Macedônia, e vai pregar naquele lugar, a região é Macedônia, e ele vai primeiramente para a cidade de Filipos, que era uma cidade que tinha tido esse nome por causa de um rei antigo, né, que tinha sido um rei famoso naquele tempo, e a cidade toma o nome desse rei, que depois foi colonizada por Roma também. Então, é uma cidade daquela região da Macedônia, e foi a primeira pregação, né? A primeira viagem missionária de Paulo foi uma viagem missionária para a região da Macedônia. E aí, por isso que ela é uma das primeiras igrejas, né, que Paulo cria, né? Que Paulo abre naquele ambiente. E Paulo deixa muito claro, e durante essa epístola toda, né, ele está falando durante essa carta, ele deixa muito claro o carinho que ele tem por essa carta, por essa igreja. O carinho que ele tem por ela, não só por ela ser uma igreja, a primeira igreja, uma das primeiras igrejas que ele cria, mas por ela ser uma igreja extremamente atenta ao cuidado pela vida dele, né? O cuidado missionário por ele. Chegar ao ponto deles sustentarem financeiramente. Ela não era uma igreja rica, nós não estamos falando de uma igreja que tinha uma riqueza financeira, como algumas outras igrejas. A igreja de Éfeso, a região de Éfeso era uma região portuária, que era uma região riquíssima. Então, tem muito conteúdo financeiro em Éfeso. Em Filipos já não existe esse conteúdo financeiro. Mas mesmo não existindo conteúdo financeiro, existia muito amor. Essa igreja era muito doadora, generosa. E Paulo se sente incentivado por isso, porque ele é sustentado de forma financeira por essa igreja, não só pelas orações, pelo cuidado, mas também de forma financeira. E ele manda uma carta para eles, e a carta demonstra muito desse carinho, né, que ele tinha por essa igreja, que era uma igreja humilde, mas uma igreja muito abençoada. Eu não sei quantos vocês já escutaram, tem uma música, sempre quando eu vejo a saudação de Paulo para a igreja de Filipos, eu lembro de uma música antiga que minha avó gostava de cantar, porque era da Assembleia, né? Os assembleanos cantavam bastante, falavam sobre uma... bem coisa que nós conhecemos. Ninguém conhece essa música. De uma igreja pequenininha, a igreja pequena, como que é? Que ele tinha, que a pessoa canta que tinha saudade daquela igrejinha pequenininha, daquela coisa, daquela igreja simples, mas que o amor de Deus era pulsante. E ele canta essa música. Eu vou até achar depois e mando no grupo da igreja. Mas eu creio que alguns de vocês conheçam. Já deve ter... Não. Mas conhece, é uma música que é conhecida, assim, não é uma música que é desconhecida, tá? Pelo menos escutar, a gente já escutou já. E ela é uma música assim, que ao falar da igreja de Filipos, me lembra muito sobre isso, né?
aquela igreja pequena, aquela igreja amorosa, aquela igreja fervorosa, que era cuidadora, que era zelosa pelas coisas de Deus. E aí, essa é o ambiente para onde Paulo está escrevendo, né? E o primeiro capítulo ele vai separar ele em 3 partes, né? A saudação e a oração que ele faz para essa igreja, né? Ele sauda essa igreja com muito amor e tem uma grande parte, né, em saudação e oração. Depois ele vai como se fosse prestar as contas, né, sobre como estava sendo o ambiente que ele estava pregando, até prestando conta pelo entendimento que ele tinha de que ele estava sendo ajudado, né? Paulo ele estava sendo financiado por essa igreja, ele meio que ele faz, olha, vocês ajudaram nisso, vocês ajudaram naquilo, ele está relatando porque essa igreja é uma igreja que estava ajudando financeiramente ele também, né, na missão. E depois ele fala sobre a unidade na fé, né, na luta cristã. A unidade cristã, na luta, no compartilhar do corpo que a igreja vivenciava junto com ele nesse período. E aí a gente vai entrar nos textos, né? Primeiro e segundo versículo é bem a parte da saudação, né? Então, Paulo e Timóteo, que, como eu disse, né, o Paulo em si não escreveu a maioria das cartas, né? Então, ele só ditou, né, as cartas, e normalmente era o Timóteo, ou Lucas, ou alguma outra pessoa que estava com ele que escrevia. E ele está falando, olha, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a igreja, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus estejam com todos vocês. Então, ele está saudando aquele povo, né? E aí ele começa a orar por aquele povo, né? Ele diz, olha, eu dou graças a Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado da proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora, né? Então, os 3 versículos, Paulo vai expressar 3 coisas diferentes, né? Primeiro versículo 3, ele expressa o carinho que ele tinha por essa igreja. Fala, olha, dou graças porque eu lembro de vocês e com alegria eu faço súplicas a Deus. Então, não é pesado, né? A súplica de Paulo para aquela igreja não é uma súplica igual ele cita algumas vezes para a igreja de Corinto ou para a igreja de Gálatas, né? Uma súplica assim de tristeza, de pesar por elas não estarem vivendo o que ele esperava, né? Mas é uma súplica de carinho. Eles estão falando, olha, com alegria eu suplico a Deus, né? Eu dou graças a Deus com alegria por vocês. Então, Paulo tem extrema alegria de estar vivendo mediante essa comunidade, né? Então, a oração dele no começo, né, no versículo 3 e 4, é por isso. E também no versículo ele deixa claro, né, essa expressão de gratidão por eles terem sido e continuarem sendo, desde o primeiro dia até agora, participantes na proclamação do Evangelho. Eu lembro de um videozinho da oferta missionária nacional, se eu não me engano, de 2016, 2015, que o bispo João Carlos, todos os bispos participaram, né? E a parte do bispo João Carlos era fazer aquela demonstração. Ele falava, olha, você tem 3 tipos, né, de fazer a missão. Indo, orando e abençoando, né? Então, mãos que doam, oram e abençoam. Se eu não me engano, era o tema da campanha. E aqui eles eram participantes do evangelho por meio da proclamação do evangelho por causa da bênção, né? Eles enviavam recurso para Paulo para que ele pudesse ser sustentado nesse processo, né? Nesse cuidado que ele tinha, ele era sustentado por essa igreja. Então, a gente vê também a gratidão de Paulo, né? Paulo está sendo extremamente grato porque ele é cuidado por essa igreja, né? Essa igreja zela pela vida dele. E isso é maravilhoso, né? Motivo de alegria para nós, né? Podermos compartilhar. Amém? Alguma consideração? Não, Paulo lhe fala tanto na alegria dele para Filipos que essa carta ela é conhecida como Epístola da Alegria, né? Exato. Pela quantidade de vezes em que ele repete que ele está feliz, que ele está alegre, que ele está se regozijando. E ele fala várias vezes, né? Saúdo a minha igreja, amada igreja, saúdo.
Várias vezes, né? E aí, quando ele vai acabar, né? Eu ia falar sobre essa questão da alegria, deixar para o último capítulo, né? Mas aí que a Marta comentou... A Marta atravessou o seu caminho. Que a Marta fez a... Mas a alegria, a gente fala de novo no último capítulo, né? Se a gente olhar, ele fala, olha, outra vez vos digo, alegrai-vos, no capítulo 4, verso 6, né? 5, 6. Então, assim, ele reforça esse tema em diversos períodos, né? Então, você enxerga como era gostoso para Paulo pastorear aquela igreja, né? Caminhar com aquela igreja. Então, assim, é uma das coisas assim, que a gente vê a graça que Paulo sentia ao estar ali, né? Não era uma igreja assim, que ele pastoreava e tinha um peso, uma igreja que ele tinha que ficar tratando de dificuldades. A igreja de Corinto, eu acho que, assim, olhando assim, é uma das igrejas que Paulo mais sofreu, né, por pastorear. Era uma igreja difícil, cheia de dons, mas cheia de problemas. Toda vez ele tinha que ficar reforçando a mesma coisa, ele tinha que ficar acertando a mesma coisa, porque eles nunca acordavam para o entendimento. Então, essa daqui já não tem isso, né? Essa é uma carta assim, que Paulo está tranquilo, ele está conduzindo o povo numa tranquilidade que até é atípica, né? Para os textos de Paulo, né? Para as cartas de Paulo. E aí ele vai continuar o texto. Mais alguma consideração? Eu só ia dizer assim, que talvez Paulo, no final da carta, ele colocou assim, PS, não enviem cópia dessa carta para Corinto. Vocês não conhecem o rápido. PS. Não era só problema, né, pastor? Não. E aí o povo olhar uma carta dessa e falar, de nós você só bateu, né? Você fica falando coisinha boa, cuidando desse jeito, tá de passar, né? Era mais ou menos isso que o povo devia sentir. Mas aí ele vai trabalhar esse desejo, né? Essa alegria que ele tinha, né? E aí ele continua no verso 6, e ele vai falar, olha, eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Talvez esse é o texto que a gente mais conhece do primeiro capítulo, né? O primeiro capítulo ele é marcado, tanto também para aquele verso final do verso 21, né? 21, se eu não me engano, que ele vai falar sobre o morrer para mim, o viver para mim é lucro, o morrer é Cristo. Ao contrário, né? O viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas ele vai falar sobre isso e ele fala, olha, esse daqui talvez seja um dos mais conhecidos. Ele está falando, olha, aquele que começou é fiel para completá-la, a obra, né? Aquele que começou a obra sobre vocês, ele é fiel de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, até o último dia, né? O dia da consumação dos séculos, como algum dos textos vão dizer, né? A consumação dos tempos. E que eu acho muito interessante essa ideia, né? Que Paulo cria. E ele diz, aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração. Olha que coisa forte ele diz, né? Eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tem de vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. Então a gente vê esse desejo, né? Literalmente, se essa carta fosse espalhada para alguns outros lugares, o povo ia ficar tudo bravo e ia querer matar Paulo, né? Porque o Paulo dessa carta aqui é diferente do Paulo que escreve algumas outras cartas, né? Aqui o Paulo está falando, olha, cara, eu trago vocês no meu coração. Deus é testemunha da minha saudade que eu tenho por vocês. Então, gente, e do profundo afeto. Então, assim, ele está falando, olha, do profundo afeto, carinho que eu tenho por vocês. Então, ele está orando por essa igreja com esse intuito, né? Com esse desejo, né? Com esse coração, né? E é diferente, né? Quando a gente ora por alguém que a gente ama, né? A Bíblia nos manda orar pelos nossos inimigos e é uma oração que precisamos fazer, mas a gente claramente consegue perceber a oração como que a gente faz em relação aos nossos inimigos, que é aquela oração, Deus, olha, eu estou orando porque o Senhor me manda e para o Senhor mudar também meu coração. E aí, para que o Senhor abençoe ele, para que ele possa ser meu amigo. Mas, por enquanto, esse sentimento ainda não veio, né? Então, ajuda, dá graça, abençoa meu coração para que eu possa sentir isso também. Mas já para essa igreja, ele está falando, olha, Deus, é a igreja que é o meu amor, assim, aquela igreja que eu tenho afeto. Então,
eu estou orando porque eu tenho afeto por essa igreja. É bem mais leve, né, a oração que ele faz para essa igreja. E aí ele continua, nesse período ainda da oração dele, né? Nos últimos versículos da oração, ele diz, olha, também faça essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então ele encerra o período de oração. Você vê a diferença, né? Ele gasta 11 versículos só para fazer a saudação e a oração para aquela igreja, né? Então você já vê a preferência. E no final do capítulo 4, praticamente todo, é ele encerrando e orando por aquela igreja, né? Então o cara tá cuidando da igreja de uma forma específica, né? Ele tá falando, olha, para que vocês sejam cheios do amor, cheios do conhecimento, da percepção, para que vocês sejam sinceros, inculpáveis, cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, ele está incentivando essa igreja a continuar, né? Então, olha, eu tenho orado para que vocês cresçam, sejam maduros em Deus, sejam sinceros, inculpáveis, cheios dos frutos, para que em vocês o fruto de Deus seja abastecido, né? Não seja uma igreja empobrecida, mas abastecida por toda a glória de Deus. Então, a gente vê o carinho, o zelo de Paulo por essa igreja, né? O zelo e o cuidado que ele tinha por essa igreja que ele amava, né? Amém? Amém. Uma consideração? Achei só interessante o versículo 6, quando ele diz, aquele que começou a boa obra em vós, pode completá-la até o dia de Cristo Jesus. Assim, porque às vezes a gente, mesmo assim, involuntariamente, a gente tem a ideia do chamado de Deus, Deus nos salva e fica por nossa conta. Agora a gente tem, é claro que a gente tem nossa responsabilidade, mas aí a obra de Deus na nossa vida, desde o chamado até a glorificação, né? É Deus que vai fazendo a obra de crescimento. Isso é muito maravilhoso, saber. Exatamente, é um outro texto que Paulo vai citar, né? Ele vai falar sobre isso, ele fala, olha, vocês estão brigando aí porque Paulo, um é de Paulo, outro é de Apolo, um é de não sei de quem, outro é de não sei de quem, você tem que entender que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é Deus. É bem esse entendimento que Paulo tinha muito claro, né? A obra de Deus não acontece pela mão dele. A obra de Deus acontece pelo ambiente que ele coloca para plantar, ou ele rega a obra que alguém plantou, mas o crescimento da obra, ela vem por meio de Deus. Então ele tem esse entendimento muito claro, né, de que Deus é quem dá o crescimento real, né, para aquela igreja. Então isso ele tinha muito claro no coração. Isso é uma coisa assim que ele não negociava, né? Até para ele não se vangloriar no que ele fazia, né? Ele sempre se vangloria na glória de Cristo, né? No que Cristo faz, né? Não nas obras dele, mas no que Cristo faz por meio dele. Na obra que Cristo começa por ele, usa outras pessoas, mas que quem que dá dando crescimento é Cristo, e não ele. Ele é muito entendido nessa situação, né? Nesse propósito. Ele tem esse claro sentimento. E aí ele vai continuar, aí é a parte que ele vai prestar contas, né? A gente acha que Paulo não prestava conta para ninguém, mas aí ele vai começar a prestação de conta dele, né? Ele vai prestar conta para essa igreja e ele começa, olha, quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. E aí ele vai começar essa prestação de conta, né, falando pelo que tem acontecido com ele, ele fala, olha, isso tudo que tem acontecido por mim, porque Paulo aqui ainda estava vivendo um começo de ministério, né? Então, assim, ele tinha sido expulso de Jerusalém quase morto, que é aquele ambiente que ele lá em Atos vai mostrar, né? Que ele quase morre, aí ele se finge morto, que tá, o povo joga ele para fora da cidade, ele dá aquela limpadinha, aquela arrumada e volta de novo para a cidade, vivo.
Mas a gente tem esses conteúdos, mas as viagens missionárias, todo o ambiente de Paulo ainda não tinha acontecido, né? Ainda não tinha sido revelado ainda. Então, ainda não tinha ocorrido. Paulo não tinha vivido e pregado em todo lugar, que era o lugar onde ele precisava. Né? Ele ainda estava no começo ainda, ele estava começando a obra. Ele ainda tinha vivido pouco, por ser a primeira igreja. Ele ainda estava na segunda viagem missionária. Ainda essa prisão, ele ainda é liberado. Ele vai até a terceira viagem missionária e depois tem a quarta viagem missionária, que é a viagem que ele cai em Malta, que lá em Atos 28 vai mostrar, né? Então, aqui é o começo ainda do ministério. Ele está falando, olha, tudo isso tem contribuído para o progresso do evangelho. Até os pretorianos, né, até os guardas, eles sabem que estou preso por causa de Cristo. Então, a gente olha assim, né, que a gente imagina, não, que prisão é culpa, a gente está sendo preso aí, e isso é motivo de vergonha, mas se a nossa prisão for por causa de Cristo, igual Paulo, né, eu tive uma notícia essa semana que um pastor luterano, se eu não me engano, eu vi isso na segunda-feira, e ele foi preso na Alemanha ou Inglaterra. Ele foi preso porque ele pregou contra o casamento homossexual. E aí ele foi preso na Alemanha ou na Inglaterra. E aí a gente olha para isso, né, e fala, nossa, que coisa ruim e tal. Mas ele está honrando, né? Ele está vivendo mediante o que Paulo viveu, né? Está sendo preso por causa do nome de Cristo. Está sendo preso por causa de levar sobre si o evangelho e não esmurecer esse evangelho, né? Não fazer com que o evangelho seja diminuído por conta de se as pessoas gostarem ou não. Não, o evangelho é o evangelho. O evangelho ele é integral e ele é completo. Ele precisa ser pregado assim. Ele foi preso por isso, né? Então, ele estava preso por esse motivo. E Paulo coloca assim, essa é a posição que Paulo, né? E ele diz uma coisa muito interessante. Ele falou ali, os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Aqui, para mim, eu tenho o perfil, o entendimento assim, mais claro do que Paulo estava explicando, né? Ele fala, olha, a pregação, eu estou preso por causa de Cristo, mas a minha prisão não tem feito mal à igreja, a minha prisão tem feito muito bem. E aí a gente olhar, né, a realidade dos países perseguidos, a gente olha a Coreia do Norte, Coreia do Sul, que não pode ter religião, né, que o cristianismo é proibido, né, a formação de igreja e tudo mais, são os ambientes onde a igreja mais cresce. Coreia do Norte é o lugar mais rígido hoje, né, para você viver religião, não pode se entrar a Bíblia, não pode se entrar. As pessoas às vezes fogem da Coreia do Norte para a Coreia do Sul para terem contato com a Bíblia e para depois, e não é raro ver missionários que vão para a Coreia do Sul, têm um contato com a presença de Deus, um contato com a palavra e voltam para a Coreia do Norte para pregar. Aí você fala, gente, o povo tá doido, porque eles estavam lá morrendo, sendo submetidos a quase morte, né, ao perigo de morte, e aí eles conseguem fugir, e ao invés de fugir para bem longe, eles voltam para pregar o evangelho. Então, essa ousadia, que é a ousadia que o Paulo está falando, né? O estímulo que a prisão, né, que a perseguição gera, né? Então, a gente acha que a perseguição é uma derrota, mas muitas vezes nós, como cristãos, precisamos entender que a perseguição é estímulo, né? Nós somos perseguidos, né, no fogo, como tem uma frase de um autor que ele fala assim, que o ouro é refinado no fogo, não no tempo normal, né? Então, o ouro, para ele ficar mais puro, ele precisa do fogo, não a temperatura ambiente. Então, o fogo refina a nossa fé. Então, nós precisamos, e chegará um dia, né, que onde a perseguição também alcançará a gente, né? Então, a gente precisa estar preparado, nós precisamos estar preparados para isso também. Precisamos estar preparados para esse tempo onde nós vamos ser o país onde nós vamos ou pregar ou morrer, né? Tem que escolher. Pregar ou morrer. E aí, qual será a nossa escolha nesse tempo, né?
para que nós teremos essa ousadia, e Paulo está falando sobre isso, né? Sobre o que a prisão estava gerando nas pessoas. E ele está dizendo, olha, é verdade, que alguns proclamam Cristo por inveja, por rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, que pregam por interesse pessoal, não, de forma sincera, pensando que assim pode aumentar o meu sofrimento na prisão, e aí Paulo está falando desses motivos, né? Amor, graça ou por vaidade, e ele vai continuar. Mas quem importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei, porque estou certo que, pelas súplicas de vocês, e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Então, Paulo deixa muito claro, né, que às vezes nós ficamos brigando, né, para que aquela pessoa não é sincera, ou aquela pessoa não está pregando, né? Se ela está pregando o evangelho, mesmo que seja por algum motivo, para tentar se vangloriar em alguma coisa, ela por si própria pagará depois, né? E a palavra de Deus é clara quanto ao peso que terá em algumas pessoas quando por pregarem o evangelho para a sua própria glória, né? Mas o evangelho precisa ser pregado, mesmo que seja por esses motivos. Porque o evangelho por si só, como Paulo vai dizer em Romanos 1, né? O evangelho ele é poder de Deus, né? O nome de Jesus sendo pregado, ele por si só ele é poder de Deus para alcançar pessoas. Então o evangelho é poderoso para alcançar, mesmo que o pregador não seja digno, né? Não seja um pregador fiel. Ainda assim, o evangelho ele é um evangelho que é poderoso para transformar. Pastor, pode falar. Será que esse texto, essa parte tem ligação com aquela daquele homem que Jesus, que fazia muitos milagres, curava em nome de Jesus, mas ele mesmo não foi reconhecido por Jesus? Será nesse sentido de que ele fazia as obras usando o nome de Jesus, e por usar o nome de Jesus, aquilo surtia efeito. Ele mesmo não pagou por não viver a vida digna, mas o que ele fazia no nome de Jesus surtia efeito mesmo assim, porque era no nome de Jesus. Esse poder que está no Evangelho, independente da intenção daquele que proclama, é a mesma? Será que tem ligação? Exato. É esse mesmo entendimento, né? Que é o Mateus 25, né? Que o próprio Jesus está dizendo, né? Ele fala, olha, em meu nome vocês pregaram, em meu nome vocês curaram, em meu nome vocês profetizaram. E aí, no último dia, Deus fala, olha, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas a gente olha o resultado do evangelho, eles tiveram. Eles não foram conhecidos porque o coração deles não era perante Deus um coração rendido, um coração prostrado. Mas os frutos do evangelho aconteceram. Então, o evangelho frutificou, mesmo que eles não foram aceitos, né? Eles não conheciam Jesus, mas a pregação, usar o nome de Jesus, e o jeito que eles se colocavam para pregar estava surtindo efeito, mesmo que não neles, né? Eles não estavam sendo, porque o ambiente que eles estavam se colocando era pregar e a gente conhece, vê gente hoje em dia, né, que usa o evangelho para seu próprio deleite, né? Prega o evangelho para ganhar riqueza, para ganhar conforto, para ganhar algum tipo de tranquilidade, aceitação em alguns lugares. Não, eu sou cristão, eu prego para ter acesso em alguns lugares que o evangelho, né, que o nome de Cristo hoje dá, né? O nome de Cristo dá alguns acessos para a gente vê que isso tem. Então, quando você fala que você é pastor, quando você fala que você tem acessos que outras pessoas não têm. Você tem as coisas ruins, mas vocês têm as coisas boas também, né? Então, assim, ao olhar para isso, algumas pessoas usam disso para vanglória própria. E aí o próprio Jesus diz, olha, vocês pregaram, vocês curaram, vocês profetizaram, e teve frutos, o evangelho deu frutos, porque o evangelho é poderoso. Mas em vocês não me conheceram.
Que é esse ambiente, né? Estão pregando por fingimento, estão pregando sem sinceridade, estão pregando sem um coração rendido a Deus. Mas eles estão pregando. O evangelho dá fruto por si só. Mas eles não são aceitos, né? Eles não serão aceitos no último dia. Então é esse ambiente. Amém? Alguma consideração a mais? Todos tranquilos? Então. E aí Paulo vai continuar ainda nessa parte prestação de conta. Ele diz, olha, minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aí é um versículo clássico, né? Versículo 21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo é meio doido nesse sentido, né? Ele é meio... A gente olha assim e fala, Paulo, você está falando que morrer é bom, mas Paulo tem um entendimento que a morte não separa de Deus, né? A gente acha que tem aquela frase quando você vai se casar, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte o separe, né? Mas Paulo, ele resolveu isso porque ela é Romanos 8:35, ele diz, olha, o que pode me separar do amor de Deus, seja morte, seja nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem coisa do presente, nem do porfim, nada poderá me separar do amor de Deus. Então, Paulo é muito claro nisso, né? Falando, olha, para mim, o viver é Cristo, eu vivo em Cristo. E o morrer é lucro. Se eu morrer, eu estou em lucro, porque eu vou para Cristo. Então, assim, o entendimento dele que o morrer é estar com Cristo e o viver é estar com Cristo. Então, não tem perda, né? Não tem ambiente de crise na morte, né? E aí ele vai citar, que é o que o John Wesley, né? Bem legal a frase de John Wesley, né? Sobre isso, que ele tem crise, né? Ao momento onde ele se converte, né? Verdadeiramente, que ele vai para a Geórgia pregar e no meio do navio, o navio começa a balançar lá e era uma terra de índios até então, e o navio começa a balançar e tal, e os morávios tinham plena confiança que eles estavam tranquilos em Deus, e eles estavam cantando, louvando, e o Wesley e seus amigos estavam morrendo de medo, né? Estavam tremendo ali, se ele morrer já era, acabou tudo, não tem salvação para mim. E aí o John Wesley volta da Geórgia com esse entendimento, né? Ele fala, olha, eu fui para lá converter os índios, mas quem me converterá? E aí depois de alguns dias, ele com esse sentimento, ele tem a experiência do dia 24 de maio, né? Que aí ele fala, olha, eu senti que confiava em Cristo e somente em Cristo para minha salvação. Então ele tem a plena certeza da salvação, né? Que o Wesley usa bastante esse termo depois, né? Que é exatamente o que Paulo tinha, que ele fala, olha, para mim, viver é Cristo, o morrer é lucro, a morte não tem poder sobre mim, né? Que é o que ele vai dizer em outro texto, ele fala, olha, morte, cadê a sua vitória? Cadê o seu aguilhão? Cadê a sua vitória? Você foi derrotado. Porque Cristo vive em nós. Então a gente precisa ter esse entendimento como cristão, né? E aí ele vai continuar, ele fala, entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Então, ele não sabia se ele escolhia se entregar e falar, não, pode me levar para a morte, eu sei lutar para ser solto ainda. Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês, é necessário que eu continue a viver. Você vê o carinho, né? O cara tá falando, olha, Cristo é melhor que vocês, isso eu tenho claro. Mas eu acho que ficar aqui é melhor para vocês, necessário para que vocês continuem nesse processo de maturidade, né? Eu ajude, consiga ajudar vocês ainda nesse processo de vocês conseguirem ter maturidade em Deus, né? Paulo, ele é meio doido, né? Nessa epístola, né? Alguma consideração? Alguma fala? Interessante que aí Paulo percebe perfeitamente assim que Paulo não dava a importância à vida dele nesse mundo por si.
A importância da vida dele estava em Cristo. Então, por ele estar em Cristo seria muito melhor. Mas se Cristo quisesse que ele fizesse algum trabalho aqui, então que ficasse aqui. Eu digo assim, muitas vezes a gente, mesmo como cristão, a gente tem até medo de morrer. E a gente deve repensar isso. Né? Porque se a nossa vida está em Cristo, se a gente parte desse mundo, a gente vai para um lugar que está e espera por nós, que é o nosso lugar verdadeiro, né? Então, acho que Paulo tinha essa convicção. E disse, olha, se eu ficar aqui, eu até posso ficar aqui, mas é para servir a Cristo. Pode ter alguma utilidade. Mas ele não olha para si, algum prazer seu, alguma satisfação sua, não. É o evangelho que ele quer satisfazer, caso ele fique aqui, né? É interessante isso. E acho que é uma lição para todos nós, repensarmos nossa vida. Né? Aí. Mais alguma consideração? Amém. E aí Paulo ele vai encerrar essa parte, né, de prestação de contas. Ele vai dizer, olha, eu tenho convencido disso, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham fé e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Então, Paulo ele descreve, né, um motivo de alegria e melhor para os fiéis ainda viverem com a sua presença para serem cuidados e tratados na fé, para que alcancem a maturidade necessária, né? Então, Paulo está falando, olha, e ele deixa isso muito bem claro, né? Olha, eu sei que ir para Cristo é melhor. Então, se eu pudesse, eu estava lá já. Então, se não fosse por amor a vocês, eu já tinha falado, Deus, pode me levar, olha, qual que vai ser a sentença aí, qual que vai ser a briga de não ter aqui, para vocês poderem matar logo. E aí, esse é o desejo, né, dele como cristão. Ele tinha essa plena consciência que o morrer para ele era um lucro grandioso, né? Mas ainda assim ele entendia, ele falava, olha, é motivo de alegria para que vocês progridam, para que vocês cresçam cada vez mais, que eu esteja no meio de vós. Então, eu continuarei aqui, né? Eu continuarei ainda nessa terra pregando para vocês, me dispondo para vocês, para que vocês possam ainda ser consolados muito mais. Então, Paulo ele está com esse desejo, né? Com esse entendimento muito claro, né? Que ele estava sendo consolado, que as pessoas estão sendo consoladas por meio dele, né? E é isso que Paulo vai trabalhar nessa prestação de contas, né? Ele começa falando sobre como estava sendo a pregação dele nos lugares, quanto ele estava sendo usado por Deus, e aí ele fala, olha, eu estou aqui, eu ainda continuo aqui, eu vou continuar aqui e tudo mais por causa de vocês, né? Então, não por causa de mim mesmo, que eu já estou decidido e estou tranquilo com a minha morte, mas por amor a vocês, eu continuo aí, vou insistir, vou continuar nessa vida, vou ter os perrengues da vida, né? As dificuldades, vou continuar com meu espinho na carne, vou continuar vivendo a vida, porque por amor a vocês, vale a pena, né? Então, Paulo ele tem esse entendimento, né, com essa igreja, né? Essa igreja o incentivava a viver, né? O incentivava a estar vivo. Amém? Alguma consideração? Amém. Uma das características do Paulo que eu gosto na pessoa do Paulo é justamente o fato de que o Paulo não é egocêntrico. Porque todas as questões do Paulo, até quando ele está bravo, quando ele está dando bronca, o povo, as outras comunidades, né, que aqui em Filipos ele está mais tranquilo, ele está mais light, mas mesmo quando ele está dando bronca, é uma bronca no sentido de acorda para a vida. Então, sempre existe uma preocupação dele com o outro, porque ele estava muito tranquilo, ele deixa isso bem claro. Depois do momento que ele deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo, ele estava muito tranquilo. Então, assim, quando ele brigava, quando ele fazia tudo, né, que ele falava, né, se eu tivesse aí, era justamente no sentido de se preocupar com o outro.
Porque, assim, ele poderia tranquilamente chegar e falar assim, olha, eu já entendi, eu já sei como é que é, eu já sei como funciona, e ensinei vocês, quer aprender, aprende, não quer, problema seu. Mas ele não tinha essa postura. Ele voltava, ele brigava, ele falou, eu já falei, eu já estou ensinando. Então, assim, o Paulo tinha uma preocupação muito grande. E quando ele fala isso, né, para o povo de Filipos, para ele, realmente, ele, o Paulo, seria muito melhor mesmo ele, assim, sabe? Tipo, morri, descansei, estou em Cristo, estou todo bom. Mas ainda vem à tona a preocupação dele de estar com as pessoas, de continuar brigando, de continuar falando. Ele está sempre pensando no outro. Sim. Paulo tem esse cuidado, né? E ele vai falar também, nesse mesmo texto de Filipenses, no capítulo 3, ele vai usar um versículo e vai falar, olha, algumas pessoas têm se tornado inimigos da cruz de Cristo, porque o seu próprio Deus, o seu próprio desejo é o seu umbigo, né? Ele vai falar sobre isso. Então, assim, pessoas egocêntricas, né? Que o próprio centro da vida deles é eles mesmos, né? Essa palavra, ele usa uma palavra naquele texto em si, que é uma crença grega, né? Que o centro de todo o corpo do ser humano era um órgão que existia abaixo do coração, entre os órgãos, né? Alguns, o intestino, né? Entre a parte da barriga e o coração existia um órgão, embaixo das costelas existia um órgão que controlava todo o ser humano. Essa era a crença dele. Por isso que Paulo usa essa palavra, né? Todo centro está no seu umbigo, né? Que era onde eles consideravam ser o centro, né? De tudo naquela época. E aí Paulo vai usar isso, ele vai falar sobre isso. Então, Paulo é essa pessoa que é abnegada, né? Ele tem esse sentimento de abnegação, né? Ele abriu mão da sua própria vida por amor às pessoas, né? Ele abriu mão de si próprio por amor a outros, né? Então, esse é o desejo de Paulo. E ele vai encerrar esse primeiro capítulo falando sobre a unidade cristã na luta. Que aí ele vai chamar o povo, né? Ele vai desafiar, né? Ele fala, olha, eu estou nesse ambiente, mas vocês também estão comigo nessa luta, né? Vocês são participantes dos sofrimentos de Cristo comigo, né? Então, vocês não são cristãos e estão de boa, tal, sem sofrimento, são na graça. Vocês são participantes, né? Ele fala, acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho. Então ele está falando, olha, se os fofoqueiros, se os X9, se os caras vierem falar de mim, de vocês, eles falam coisas boas, que eu ouço um bom testemunho, né? Que eu ouço um bom testemunho que as pessoas têm contado, né? Então, se as pessoas vierem falar de vocês, que sejam coisas boas, que eles estão falando, se vocês estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé no evangelho. E que em nada se sintam intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal da salvação. E isto da parte de Deus, que vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, que agora estou ouvindo que continua a ter. Estão ouvindo que continua a ter. Então ele deixa muito claro, ele está falando, olha, vocês precisam se gloriar assim como eu me glorio, né? Em outras cartas ele usa esse termo. Vocês precisam se gloriar em sofrer na sua própria carne algumas tribulações. Que vocês são parte de um ambiente de uma graça que é a graça que nos faz sofrer por Cristo. E não somente crer neles. Então ele está falando, olha, algumas pessoas receberam uma graça para sofrer por Cristo, não somente crer nele, né? Então ele está colocando esse povo de Filipos, que é a igreja amada dele, né? Uma bela amiga, esse Paulo. Falando, olha, vocês são agraciados, fiquem felizes, porque vocês receberam a graça do sofrimento, né? Vocês vão sofrer igual eu estou sofrendo. Vocês vão sofrer igual eu sofro aqui, mas olha, isso é motivo de graça.
porque vocês receberam isso, esse modo de vida igual eu tenho vivido, né? Então ele deixa isso muito claro, né? Para que eles estejam com afinco, né? Vivendo a graça do sofrimento que receberam. Então, assim, ele consola, ele cuida, mas ele também alerta, né? Ele deixa o povo bem claro do ambiente, né? Ele fala, olha, vocês não são aí uma pessoa que não vão sofrer, né? Vocês não se coloquem sobre esse ambiente de não sofrimento. Vocês vão sofrer, caras. Vocês vão ter esse momento que vocês vão cair no sofrimento, e o sofrimento é por causa de Cristo. Então, é válido. É bênção para vocês sofrer por causa de Cristo. Então, sofram contentes, sofram alegres. Então, ele coloca o povo de Filipos sobre esse ambiente, né? De um ambiente de sofrimento. Ele deixa muito claro isso, que a igreja de Filipos é uma igreja que era participante com ele, nos sofrimentos de Cristo. Então, não só nas alegrias, né? Não só no estar bem com Cristo, mas também em sofrer com ele as coisas que era necessário sofrer. Então, essa era a igreja de Filipos. A igreja tão amorosa, que ele tem um carinho muito grande, e ele vai continuar falando sobre isso, né? São só 4 capítulos, mas são 4 capítulos extremamente contentes, né? Que Paulo está compartilhando de coisas ricas para aquela igreja, com carinho enorme, com amor enorme, né? Com desejo de estarem juntos, né? Com desejo de serem agraciados por Deus juntos. Amém? Amém. Amém. Uma dúvida? Consideração? Paulo, nessa parte final que o senhor falou, quando ele disse que os filipenses também faziam parte, ele está dizendo, olha, vocês não são só espectadores, não são espectadores, não, vocês são participantes comigo. Porque ele também fala, eu acho que é ele que fala mais à frente, né, pastor Timóteo? Os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, né? Quer dizer, a nossa vida, se a gente é fiel ao Evangelho, queira ou não, a gente sofre de alguma forma. Às vezes, em luta conosco mesmo, com a nossa própria índole má, gera sofrimento, né? Então, o Evangelho, ele é contrário a muitas coisas e valores desse mundo. Então, gera quase que forçosamente sofrimento na vida do cristão, se ele quer ser fiel ao Senhor, né? Sim. Exato. Exatamente esse ambiente, né? Que a gente vai ter esse peso, né? Em nós mesmos, né? Se estamos vivendo com Cristo, né? A luta de viver com Cristo, ainda principalmente no nosso mundo, né? A gente fala que a gente não tem perseguição, né? Mas a distração, ela é um motivo de luta muito maior, porque a gente tem muito motivo para estarmos distraídos, né? A gente tem muita coisa que pode nos distrair de uma vida cristã, que pode nos ludibriar, que pode nos fazer pensar que a vida cristã é uma vida tranquila, calma, e a gente, mas eu não sou perseguido. Mas aí você pode estar, a sua perseguição pode estar sendo um ambiente de distração, onde o diabo te distrai a tal ponto de que você perca Cristo no caminho, e que você vive uma vida sem Cristo, né? Viver um cristianismo sem a cruz, né? Que hoje em dia é uma das coisas que a gente fala, né? Tem um pregador que eu gosto muito, que ele fala que hoje em dia a mídia, a religião tem pregado um Cristo genérico, que é mais barato, faz o mesmo efeito, e uma cruz ortopédica, né? Que se adequa à pessoa, né? Uma cruz que não é de Cristo, é uma cruz ortopédica que se adapta ao tamanho de todo mundo e dá para viver com ela sem ter nenhum tipo de desconforto, né? Então, isso é contrário, né? Até aquele sinal, né, que eu falei uma vez para vocês sobre isso, o sinal da cruz, como é comum a Igreja Católica fazer, e que não é uma criação católica, mas é uma criação cristã desde o segundo século, o sinal da cruz não tem nada a ver com o que a gente entende hoje. Porque quando a gente hoje faz o sinal da cruz, a gente fala, não, E aí tem gente que hoje brinca, né? Faz o sinal da cruz e faz uma chaminha, para a cruz e a chama metodista, né? Mas não tem nada a ver com o sentido de proteção que a gente usa hoje. Porque a gente usa hoje, a gente fala, não, olha, aqui Deus me proteja.
É esse entendimento que a gente usa hoje. Mas quando foi criado, o sinal da cruz significa que a cruz de Cristo esteja entre mim e o meu irmão, para que eu não fira meu irmão, para que as pessoas sejam protegidas de viver com a minha maldade. Que a cruz impeça que as pessoas vejam em mim, ou sintam de mim, ou recebam de mim a maldade, mas recebam a bênção por causa da cruz. Então, que eu seja crucificado antes de me relacionar com as pessoas. Era esse o entendimento. Não que a cruz vai me proteger. Não que igual um texto bíblico aberto vai me proteger. Não nesse entendimento. Mas é o entendimento que pela cruz as pessoas são protegidas da minha maldade. Pela cruz as pessoas são protegidas da minha índole má. Então, de toda a minha maldade como ser humano, que a cruz proteja as pessoas disso. Livre as pessoas disso. Era esse o entendimento. E é o que John Wesley vai falar, né? Quando ele vai viver a vida, né? Ele fala, olha, Deus, eu sou o pior dos pecados. A maldade gera em mim por natureza, né? John Wesley escreve em algumas partes e ele concorda com a depravação total. Né? Ele fala, olha, eu sou mal por natureza. Tem uma frase do Spurgeon que eu gosto demais, que ele fala assim, olha, quando as pessoas... Spurgeon não, do Stott, John Stott. Fala, quando as pessoas falarem mal de vocês, fiquem felizes, porque você é pior do que eles estão falando. Então a gente olha para isso, porque a nossa maldade, a gente sabe que nós temos capacidade para o mal, além do que a gente faz. Então, assim, se a gente fosse viver pela nossa maldade, a gente tem capacidade para ser extremamente vingativos, extremamente... como chama? Que devolve as coisas, paga o mal com mal. Esqueci o nome dessa palavra. Esqueci. Retaliadores, extremamente... Nós temos a capacidade para fazer o mal às pessoas, para fazer o mal a nós mesmos como nunca. Então, a nossa maldade, ela é clara. Nós não fazemos por causa de Cristo. Então, nós estamos... A crucificação, ela é esse ambiente, né? Que nós abrimos mão de devolver o mal com o mal por causa de Cristo. Nós abrimos mão de viver pelo nosso próprio... às vezes, nós queremos ter esse sentimento de a pessoa fez alguma coisa que nós nos feriu e nós queremos que ela morra. Mas a gente, por causa de Cristo, a gente diz, não, Pai, que o Senhor possa viver nela, que eu possa ser bênção para ela, a ponto de que a gente possa converter as pessoas por isso, né? Então, esse entendimento, esse desejo, esse intuito, né, da gente se doar, se for preciso, até a morte, para que as pessoas sejam consoladas pela graça de Cristo. Então, isso é ser cristão, né? Num ambiente onde a nossa vida, ela pega, né? Então, num ambiente onde nós temos, o nosso calo aperta, né? Seja ela talvez a gente tenha cônjuge, talvez a gente tenha familiares que a gente, às vezes, nos irritam, e aí esse ambiente da gente, não, sou cristão, né? Eu já contei para vocês, o ambiente da minha conversão, né? Quando eu tive que perdoar meu pai. A crise que eu tinha com meu pai, eu falava, não, ele que tem que ser, ele que tem que perdoar, pedir perdão, porque ele que fez. Agora eu vou pedir, aí a palavra de Deus sempre foi, você se converteu primeiro. Então, assim, é de nós que é esperado, né, a bondade. Nós que somos cristãos que devemos compartilhar da bondade de Deus. Porque nós recebemos Cristo primeiro. Né? Estamos com Cristo primeiramente. Os não cristãos não são, deles não é esperado a bondade, né? Deles é esperado a depravação. Mas de nós somos esperados que nós compartilhemos o fruto de vida de Deus. Então é o que Paulo está falando para essa igreja, né? Que eles possam ser isso, né? Que esse é o desejo da vida que eles precisam ter. Compartilhar da bondade de Deus. Amém. Amém? Alguma consideração? Todo mundo crente? Todo mundo crente clamando por misericórdia. Vamos clamar então juntos. Precisamos. Vamos orar. Pai, nós te damos graça por esse tempo, Deus.
Agradecemos ao Senhor porque sabemos, Deus, que é por graça. É pela tua presença que estamos aqui, Deus. Não é por nós, não é pelos nossos méritos, não é pela nossa bondade, mas porque o Senhor, por meio da tua graça, por meio da presença do Espírito Santo em nós, gera o fruto do Espírito e temos a oportunidade de sermos bons, sermos pacientes, sermos longânimos, de sermos abençoadores, não por nós, Deus, mas por causa da tua cruz, a qual assumimos também, papai. Que o Senhor possa gerar em nós isso, Deus. Nós queremos clamar para que o Senhor possa gerar em nós vida, gerar em nós graça, gerar em nós gratidão. Espírito Santo de Deus, gerar em nós esse desejo de vivermos o morrer de Cristo em nós, Deus. Vivermos uma vida abnegada, que os momentos onde nós precisamos e precisaremos ser confrontados, sejam momentos onde nós encontremos no Senhor, na vida que o Senhor pode dar, alegria e gozo, satisfação na tua presença, Deus. Amém. Não por nós, não por conta de nós, que reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que somos falhos, mas por causa de ti, Deus, por amor a ti. Como diz Paulo, que possamos, por amor ao Senhor, sermos entregues à morte como ovelhas a matadouro e sairmos de lá alegres. Gera em nós isso, gera em nós conforto mediante a tua graça. Amém. Amém, Deus. Amém, Senhor. Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém, meus irmãos. Amém. Que seja um desejo nosso. Amém. Amém.